Apocalipse capítulo 4, nós vamos ler o capítulo todo, que é composto de 11 versículos, e chamo sua atenção para este texto para a gente pensar sobre os bastidores do Apocalipse. Os bastidores do Apocalipse, Apocalipse 4. Então quando olhei, vi uma porta aberta no céu. E a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circundava seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas como chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi. O terceiro tinha rosto de homem e o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem: tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Amém. Uma das maiores diversões do povo brasileiro é a televisão. O Ibope fez um levantamento que revelou que o brasileiro gasta, em média, 5 horas e 28 minutos por dia diante da TV. Pense bem, nosso dia tem 24 horas. 8 horas você dorme, 8 horas você trabalha ou estuda, digamos, e 8 horas de lazer. Das 24 horas, o brasileiro em média gasta quase 6 diante da TV. A maior alta se verificou nas classes D de dado e E de escola. E mais assustador é que recentemente os mais pobres passaram a assistir televisão durante 6 horas e 16 minutos por dia. E a propósito, se você fizer uma busca nos horários ditos nobres e assistir ao tipo de programação, você ficará estarrecido com o que tem sido consumido pelo povo brasileiro. Dentre os programas de televisão em 2016 que mais tiveram Ibope, o número 1 foram as novelas. E agora inventaram novela de crente aí numa tal de TV Record. Além das novelas, em segundo lugar, o Jornal Nacional. Depois, pasme, o Big Brother Brasil é campeão de audiência na televisão brasileira. Fato chocante é que o índice de brasileiros que prefere ler no tempo livre vem caindo ao longo dos anos. A Folha de São Paulo mostrou uma pesquisa que revela que 45% dos brasileiros dizem que não gostam de ler e ponto.
Metade da população brasileira admite: eu não gosto de ler. E quando indagada sobre o que prefere fazer no tempo livre, a maioria da população opta pela televisão, 77% das pessoas. A leitura vem em quinto lugar, com 35%, atrás dos hábitos como música, rádio e descansar. A região do Brasil que mais lê é a região sul, seguida da sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. Por que a televisão e os vídeos exercem tanto fascínio no imaginário do brasileiro? Você já parou para perguntar? Por que videogames, Netflix, vídeos, por que isso capta e cativa a nossa atenção? Parece que tudo está relacionado ao desejo de se escapar da realidade em que se vive. Além, é claro, do fascínio da imagem. A televisão, ela oferece uma forma barata, fácil e rápida de abstração da realidade dura em que a gente vive. E aí você, diante do vídeo, diante da TV, você se transporta para a história sendo apresentada. É uma forma de se trazer outros mundos e outras histórias para dentro dos nossos mundos e histórias sofridos e que foram afetados pelo pecado. Por isso a gente se deslumbra com a televisão e com os vídeos. Uma doutora em comunicação, Cosette Castro, ela se formou na Universidade de Barcelona, na Espanha, e ela fez uma pesquisa. Ela é professora de pesquisa convidada da UNB, e ela fez uma constatação que, para mim, no mínimo, é reveladoramente impressionante. Olha o que ela disse: a TV, e especialmente os reality shows, abrem as portas do mundo dos sonhos e da imaginação às audiências. Abre as portas do mundo dos sonhos e entrega, oferece imaginação às audiências, oferecendo a esperança imaginária que isso poderia acontecer também com quem assiste o programa. Fecha aspas. Ou seja, é como se o telespectador se transportasse para aquela história e pedisse licença para viver aquela narrativa, e é como se ele nutrisse a esperança dele no fato de que com ele também a qualquer momento poderia acontecer aquilo. A televisão, o videogame, os vídeos em geral, de acordo com os próprios especialistas em comunicação, é a porta da esperança para uma infinidade de pessoas. Quantos aqui não se lembram do programa A Porta da Esperança, do Silvio Santos? Quantos se lembram? Está vendo? E por que era tão bom? Era tão bom porque oferecia ao telespectador a esperança imaginária de que aquilo que nós assistíamos poderia também acontecer conosco. Nós nos transportávamos para a história e nos fazíamos ser os personagens principais daquele enredo. Por isso a televisão, o vídeo, é tão atraente para todos nós. Hoje à noite, o meu objetivo é abrir para você, ou diante de você, uma porta de acesso à esperança. Porque se há uma coisa que esse número de brasileiros apaixonados por televisão, se há uma coisa que isso revela, é que nós estamos em busca de alguma esperança. Estamos em busca de alguma história que seja melhor que a nossa história. Em busca de um enredo que seja melhor que o enredo que eu estou vivendo. Todos nós precisamos, sim, de esperança para viver. Mas a esperança de que precisamos não está noutra coisa, senão nas Escrituras. Olha o que Paulo diz em Romanos 15, verso 4. Essas coisas foram registradas ou foram escritas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência ou esperança e ânimo para mantermos a esperança. As Escrituras nos dão
paciência e ânimo para nós mantermos a esperança. Sim, gente, nós precisamos de ânimo, nós precisamos de esperança para viver, nós precisamos de sonhos para prosseguir. Sem tais, a gente morre. A depressão, a tristeza profunda, a melancolia nada mais é do que um coração que não sonha mais, não tem esperança diante de si, vai perdendo o ânimo e aí se entrega. Então eu repito, a fome e a sede que os brasileiros demonstram ter por televisão, por canais de assinatura, por Netflix, por videogames, revelam a carência que todos nós temos de ânimo e de esperança e de uma história que nos faça seguir com alegria a existência. Só que a porta da esperança para as nossas almas famintas não é a televisão e nem qualquer outro tipo de vídeo, mas a palavra de Deus. Paulo afirmou que a palavra de Deus, ela não só é fonte de esperança, de alegria e de paz. Leia Romanos 15, 13, ele diz, a palavra de Deus, ela é fonte de esperança, de alegria e de paz. Mas Paulo diz que pela palavra também é possível que a gente transborde de esperança. É possível que do nosso coração, pelo poder do Espírito Santo, a gente transborde de alegria e de esperança, possível, porém, através das Escrituras, como ele acabou de dizer em Romanos 15, 4. A Bíblia é a porta do céu. A Bíblia é a porta do céu porque a Bíblia revela o Deus soberano e salvador que nós temos na pessoa de Jesus Cristo. E eu não sei se você notou, e por isso eu chamo de volta suas atenções para Apocalipse 4. Eu não sei se você observou já no primeiro versículo do capítulo o que João escreveu. Ele diz, então quando olhei, vi uma porta aberta no céu. E é curioso que a mesma voz que tinha falado com ele antes, falou com ele de novo, de uma forma tão forte que parecia um toque de trombeta, e a voz dizia, suba para cá, venha viver essa história, venha viver esse enredo, coloque-se na história, que a porta do céu se abre para você, entre por ela e beba dessa história, faça dela a sua história. Gente, a porta que Apocalipse 4 nos abre, nos leva a um lugar especialíssimo, a sala do trono. E quando a gente entra à sala do trono, a gente enxerga de uma forma em que as luzes, os holofotes sobre o trono são como 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. É o que diz em Apocalipse 4, 5. E o que a gente enxerga? Apocalipse 4 e Apocalipse 5 formam um bloco no livro do Apocalipse, sendo que no Apocalipse 4, quando a gente entra pela porta do céu, a gente enxerga Deus soberano assentado no trono. E quando você olha mais um pouco, você vê no capítulo 5 de Apocalipse, o Cristo, o Cordeiro, que é digno de receber todo louvor. A porta se abre no céu, a voz de Deus nos chama e diz, entre, suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. Eu vou lhe mostrar esperança. Agora, irmãos, não perca de vistas o que está acontecendo em Apocalipse 4, com o que acabou de acontecer em Apocalipse 3. Porque Apocalipse 3 terminou com um tom de tristeza. Apocalipse 3 fala da igreja de Laodiceia, igreja esta que só tinha coisas contra ela. Jesus não tece um elogio sequer aos crentes de Laodiceia, eles eram crentes mornos, e se você não ouviu a mensagem sobre Laodiceia, acesse no site da igreja. Eles eram mornos, não serviam nem para refrescar a vida de alguém,
e nem para curar. Eles não eram frios o bastante para refrescar, eles não eram quentes o bastante para curar. Eles eram mornos, e diante deles, quem provava deles, das palavras deles, da vida deles, sentia náusea, porque o próprio Deus diz: eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. E outra coisa, Apocalipse 3:20 é um dos textos mais conhecidos do povo batista, especialmente os que têm mais tempo de casa. Apocalipse 20 é o texto que Jesus diz à igreja de Laodiceia o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem, eu vou entrar, prepararei a mesa, sentar-me-ei com vocês, e nós comeremos essa refeição em comunhão como bons amigos. E por que Jesus está batendo na porta? Porque Jesus estava do lado de fora. Então Apocalipse 3 termina praticamente dizendo o seguinte: a humanidade e também a igreja, em alguns casos, fechou a porta para Deus, trancou Deus do lado de fora das suas vidas. E Apocalipse 4 nos mostra a graça de Deus, abrindo a porta, dizendo: vocês fecharam a porta para mim? Eu abro para vocês. Você já tinha notado isso? Porque é impressionante. O que a gente viu em Apocalipse 2, em Apocalipse 3, foram igrejas, pessoas que se diziam cristãs, mas que viviam iguaizinhas ao mundo corrompido ao redor delas. E especialmente a igreja de Laodiceia, as pessoas viviam cheias de si, tão cheias de si que não cabia Jesus, tão cheias de si que eles fecharam as portas e disseram: aqui não cabe mais. Eles buscavam alegria, eles buscavam esperança no status, nas riquezas, nos prazeres deste mundo, e Cristo lá de fora batendo, pedindo para entrar. Imagine que Jesus, Ele é a fonte inesgotável de toda alegria, de toda esperança que o ser humano tanto anela ter. Mas Ele que é a fonte está do lado de fora, para a vasta maioria das pessoas que o buscam, porque buscam de forma errada, ou o ignoram por completo. Então não é à toa que pessoas ou igrejas que deixam Deus ou Cristo fora da vida delas, não é à toa que a Bíblia chama essa gente de tola, ou de louca. Porque é Deus dizendo: vocês querem alegria, vocês querem prazer, vocês querem esperança, vocês querem perseverar, vocês buscam enredos, vocês buscam histórias, mas vocês me trancam de fora e buscam nos seus canais por assinatura. E como todo jeito de existir hoje revela a nossa egolatria, o nosso egocentrismo. Dizem que o futuro da televisão está com os dias contados, porque o interessante hoje é você usar os canais que você escolhe, assina, YouTubes e etc. E isso revela que o ser humano, porque antigamente, quando a gente só tinha os canais que nos eram oferecidos, nós éramos obrigados a assistir os enredos que eles tinham, se bom ou se maus. Hoje a gente diz o seguinte: eu escolho o enredo. E se o canal 540 não está bom, eu vou para o 661. E se não está bom, eu tenho 1 milhar de outras opções. E a gente tranca Jesus do lado de fora e fica em busca dessas alegrias. E Jesus vem e diz: vocês são loucos, vocês são tolos. Vocês fecharam a porta para mim, eu estou à porta e fico batendo. Mas deixa eu dizer uma coisa: eu abro uma porta para vocês se vocês quiserem entrar. O mais maravilhoso de tudo é que se de um lado o ser humano fecha a porta para Deus, do outro lado Deus mesmo abre uma porta de alegria e de esperança, e Ele vem com a sua voz forte como de trombeta e diz: suba, venha para essa história. Então eu quero que você pegue sua Bíblia agora, sublinhe: estou batendo a porta, Apocalipse 3:20. Veja que o capítulo 3 termina
no verso 22, e já no verso 1 do capítulo 4, Deus mostra a porta aberta. Nunca mais se esqueça de que apesar de você viver fechando a porta na cara de Jesus, Deus sempre tem uma porta aberta para você. Por isso que a Bíblia diz: busque-o enquanto é tempo. Deus é grandioso, Deus é gracioso. E aí, quem entra por essa porta de Apocalipse 4, passa a viver com o Senhor ao redor do trono. E sabe o que esses seres ao redor do trono fazem? Olha como termina essa sessão do Apocalipse, lá no capítulo 5, verso 13. Olha a forma como termina o Apocalipse 4 e 5, porque revela o que é que se faz ao redor do trono. Capítulo 5 de Apocalipse, verso 13. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem. Eles cantam. E quem canta? Quem canta é quem está com o coração cheio de alegria. É impressionante. E sinceramente, muitas vezes eu prefiro não cantar daqui da frente. Se eu pudesse, eu subiria aqui só na hora de pregar. Porque é inevitável deixar de contemplar o semblante das pessoas na hora da adoração. Como é nítido no semblante que de alguma forma o coração delas não está conectado com aquilo que está cantando. Impressionante. O louvor acontecendo e a gente sorrindo. O louvor acontecendo e a gente cochichando com o outro. E a gente... É impressionante. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. E os 4 seres vivos disseram amém, e os 24 anciãos se prostraram e adoraram. Eu digo isso, e digo com todo amor, creia no que eu estou te dizendo, é com amor. Porque se hoje os louvores não te encantam, por que você quer ir para o céu? Se no céu tudo tem a ver com louvor, com cântico, com um coração que se derrama em alegria. A porta do céu nos leva à sala do trono, e a visão que João teve em espírito revela o futuro glorioso daqueles que entram pela porta do céu na sala do trono. A pergunta que eu te faço, portanto, é a seguinte: você quer ter essa mesma experiência? Você quer encher sua alma de esperança, de alegria? Então só há um caminho, só existe uma porta, a porta do céu. Feche todas as outras portas na sua vida. Todas as outras portas pelas quais você tem entrado. Todos os portais indevidos da internet, por exemplo. Toda busca que você tem feito em coisas que não são lícitas para a sobrevivência. Porque eu sei que o que te faz entrar por tais portas é um só sentimento: o desejo de se realizar, de ter esperança de novo, de ter alegria. Eu sei, Deus nos criou com esse desejo. Só que todas essas portas, no final, nos levam a um único caminho e destino: a perdição. Agora essa porta é estreita, a porta do céu é estreita. O caminho é apertado. Mas essa porta nos leva para um lugar de regozijo. Então, em busca de esperança, em busca de alegria, hoje à noite eu te digo: entre pela porta que Deus abre para nós no céu. Entre na sala do trono.
Na terra, as coisas são caóticas. Foi o que a gente viu em Apocalipse 2 e 3. Na terra, por mais que Cristo se revele ou insista em se revelar, porque ele se revela no capítulo 1 de Apocalipse, que a gente já viu, as pessoas, mesmo aquelas que se dizem cristãs, seguem em busca de seus próprios interesses pecaminosos. E aí a gente olha para Apocalipse 2 e 3, e sabe o que a gente descobre com aquele povo que se diz povo de Deus? A igreja de Éfeso nos revela que falta amor, compaixão, misericórdia. A igreja de Esmirna e de Pérgamo nos mostra que as pessoas são propensas a não pagar o preço por Jesus. Elas não pagam o preço. Elas cedem aos pecados, elas cedem às inclinações da carne, elas se encantam com o mundo. Elas não amam, elas não pagam o preço por Cristo, pela justiça, pela verdade. E aí a gente aprende com a igreja de Tiatira que elas não querem pagar o preço pela santidade. Elas constroem uma falsa imagem de si mesmos. Sardes, que é a igreja que apesar de morta pensava que estava viva, porque criou uma falsa imagem sobre si mesmo. Gente que reluta em falar do amor de Deus, mesmo quando Deus abre uma porta gigantesca, te coloca nos melhores lugares, com as enormes oportunidades, e você se recusa, como Filadélfia, alguns de lá estavam se recusando. E aí a gente olha e vê pessoas mornas, intragáveis, para o próximo e para Deus, o caso de Laodiceia. Esse é o mundo, essa é a igreja. Gente sem amor, gente sem santidade, gente covarde, gente com as mãos cheias de sangue do pecado. Como viver nesse mundo? Não há para onde correr, gente. Só há um caminho, e o caminho é a porta que Deus abre no céu. E quando a gente olha essa história aqui na terra, a gente se desespera. E agora no capítulo 4, Deus faz o seguinte: João, eu quero convidar você a deixar um pouco a história aqui na terra, e eu quero convidar você a subir aqui no céu. Eu quero que você veja a história no céu. E aqui no capítulo 4 nós somos transferidos da igreja na terra para a igreja no céu. Do Cristo que vive entre candelabros tremeluzentes, ou do Cristo que vive entre as igrejas com luzes trêmulas, ao Cristo ao lado do imutável trono de Deus. Gente, essa porta aberta no céu, ela nos leva a um lugar chamado bastidores. O que nós temos no capítulo 4 e 5 de Apocalipse são os bastidores do Apocalipse, a sala do trono, onde reside toda a esperança do universo. Não é pequena coisa o que a gente enxerga no capítulo 4 de Apocalipse. E quando a gente entra por essa porta, a pergunta é, e para isso eu te convido agora, o que a gente vê? O que a gente enxerga? O que nós podemos aprender desses bastidores do Apocalipse? Suba comigo, sigamos o apóstolo João e vejamos o que ele nos revela. A primeira coisa que ele fala: quando eu entro pela porta do céu e quando eu chego aos bastidores do Apocalipse, a primeira coisa que ele vê é o soberano do universo. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Veja que João já nos dá a dica sobre o que é que a gente tem que procurar enxergar daqui até o fim do Apocalipse. E o que a gente tem que procurar enxergar daqui até o fim do Apocalipse não são as catástrofes.
mas o Deus no trono. Como esse Deus sentado no trono age, como ele conduz essa história caótica pelo pecado. É isso que você tem que buscar enxergar no Apocalipse. Não é ficar fazendo conta de quantas semanas, de quantos anos, se é isso, se é aquilo, se amarrou o capeta, se soltou o capeta. Não, quem é Jesus, como ele está conduzindo isso, porque quando a voz diz, João, suba para cá, e no mesmo instante ele foi tomado pelo Espírito, e viu um trono no céu, e alguém sentado nele, como que dizendo, João, aperte os cintos, e jamais se esqueça, Deus continua soberano, sobre essas igrejas mortas, mornas, sem amor, sobre esse mundo caótico. Gente, não há outra coisa, nem ninguém em destaque no céu. Você já notou isso? Deus é o destaque. Nós não somos destaque. Deus é o destaque, o Deus que no princípio criou todas as coisas, é o centro do céu e é o centro do universo. É como se Deus, através de João, já estivesse nos ensinando o seguinte: se na sua vida o centro gravitacional, o centro de todas as coisas não é Deus, você vai viver o resto da sua vida colidindo, trombando, batendo cabeça. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Deus tem que ser o seu soberano. E essa postura de alguém sentado é a postura de alguém autoconfiante. Na terra, o caos; no céu, Deus sentado. Ele não está correndo para lá e para cá com a testa suada, secando o suor, apavorado, dizendo, o que eu fiz? Meu Deus do céu. Não, ele está no trono. E a visão de Deus como soberano do universo haverá de nos encher de esperança, para a gente continuar vivendo a vida. Além de esperança, vai nos dar força para a gente continuar lutando. Apocalipse 4 revela para nós uma das visões bíblicas mais completas de Deus no trono do universo. É fascinante, porque diante de um mundo mergulhado no caos, na desesperança, no medo, na melancolia, como era o mundo das 7 igrejas do Apocalipse, como é o nosso mundo, a gente precisa ver um Deus que continua soberano. E aí, olha o que João começa a ver, versículo 2 até o 6. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circundava o seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas como chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus, e diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O que essa visão nos revela sobre Deus? Em primeiro lugar, que Ele é soberano. Capítulo 4, verso 2 diz que Ele está sentado no trono. Em segundo lugar, Ele é um soberano pessoal. Veja que no verso 2, João não diz que Ele é semelhante a algo, mas é alguém, é um ser. Além de soberano, além de pessoal, João destaca que Ele é transcendente, aquele que estava sentado no trono. Ele é outro, diferente de nós, Ele é superior, Ele é sublime, Ele é excelso. E só há um lugar digno dEle, o trono do universo. Então vai juntando essas qualidades de Deus, vai percebendo, João dizendo, sabe o que a gente enxerga em Deus? Soberania. Sabe o que a gente enxerga em Deus? Um Deus pessoal, alguém.
Sabe o que a gente enxerga em Deus? Transcendência, superioridade. Ele se assenta no trono. E outra, Ele é único. Deus não é um ídolo. E Deus nem pode ser copiado, facilmente definido. Ele é único. E olha o que diz o verso 3: aquele que estava sentado no trono era de aspecto semelhante a. Veja que João não se atreve a definir Deus. João não se atreve a descrever Deus exatamente como Deus é, porque é impossível. O que João diz é que Ele é semelhante a, ou brilhava como. João busca analogias para tentar mostrar Deus. É por isso que não há como criar imagem de Deus. É por isso que o cristão não adora imagens, nem mesmo de Jesus. Porque o máximo que se consegue dizer é isso: Deus tem um aspecto semelhante a. E se você tentar pegar esse aspecto semelhante a e desenhar numa imagem ou esculpir numa pedra, você vai limitar Deus, você vai criar um ídolo, porque Deus é muito mais do que aquilo que a gente consegue encontrar como palavra para tentar descrever. Ele é único. Sendo Ele único, isso significa que a beleza dele nunca se esvai. A nossa sim, a dele não. Sendo Ele único, isso significa que a gente nunca vai olhar para Ele e vai dizer: sabe que eu estou cansado dessa cor? Sabe que eu estou cansado desse cabelo? Tanto que rapei. Você olha para Deus e você descobre que Ele é único. Não é monótono. Ele é glorioso, porque o texto diz no verso 3 que Ele brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Tais pedras sempre foram usadas na Bíblia como representantes da glória de Deus. Deus é glorioso, Deus é majestoso, Deus é precioso. Deus também é grandioso, porque o texto diz no verso 3: um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circundava seu trono. Arco-íris é o símbolo do pacto entre Deus e os homens, conforme Gênesis 9. Representa a misericórdia de Deus, a paciência de Deus. E quando o movimento LGBT usa o arco-íris como bandeira, mesmo que não queiram, eles estão declarando para o mundo que Deus é paciente e misericordioso com eles também. Porque se todos nós, inclusive eles, ainda temos chance de viver e respirar, é porque a graça de Deus permanece sobre nós. A esmeralda ressalta a graça de Deus. O trono do Senhor está envolto em graça e em misericórdia. Graça no arco-íris, a misericórdia na esmeralda. E não há como ver o trono sem a gente enxergar a graça e a misericórdia de Deus, porque quem olha para o trono, da perspectiva de João, enxerga o arco-íris semelhante ao da esmeralda, com um brilho semelhante ao da esmeralda. Quem olha para Deus não tem como deixar de ver que Ele é gracioso e misericordioso. E sabe de outra coisa? O texto diz que Deus é um Deus de palavra. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. 24 anciãos representam a igreja do Antigo e do Novo Testamento. 12 patriarcas, 12 apóstolos. 24 tronos representam os salvos em Jesus Cristo de todas as eras, que estão reinando no céu em honra, porque estão coroados, em santidade, porque estão vestidos de branco, e em justiça, porque estão assentados para reinar e julgar. E qual é o valor dessa visão? É Deus dizendo que Ele cumpre o que promete, porque lá em Apocalipse 2:10, quando escreveu a Esmirna, Ele diz: se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Bum! João olha e vê os crentes coroados no céu.
Em Apocalipse 3:5, quando escreve para Sardes, Jesus diz: o vitorioso será vestido de branco. Bum! Quando João olha para o trono, ele vê os crentes de todas as eras de branco. E em Apocalipse 3:21, quando escreve a Laodiceia, Jesus diz: o vitorioso se sentará comigo no trono. Bum! Quando João olha, está lá os crentes todos sentados. Você não se encanta com isso? Deus é soberano, Deus é pessoal, Deus é transcendente, Deus é único, Deus é glorioso, Deus é gracioso, Deus tem palavra. O que mais? Deus é justo. O texto diz que do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Essas manifestações, gente, ressaltam que Deus é justo e aplica juízo com poder, porque olha o barulho, olha os relâmpagos, e com grande glória. Deus é sustentador, verso 5, frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são 7 Espíritos de Deus. A menção ao Espírito aqui simboliza, além da iluminação para se ver Deus, porque lembra, João só conseguiu enxergar o trono porque a luz dos 7 Espíritos de Deus iluminava. Sem a iluminação do Espírito, nós não temos como ver a glória de Deus revelada nas Escrituras. Mas além disso, é a forma de João dizer que os 7 Espíritos de Deus preserva todas as coisas. Deus é santo, porque ao redor do trono, diz o verso 6, diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. Esse mar de vidro está em contraste direto com o mar de sujeira e de poluição do pecado, porque se você ler Isaías 57:20, você vai ver que o mar traz para fora toda sujeira, mas esse mar diante de Deus é de vidro, porque ele é santo, e na presença de Deus, tudo é puro, tudo é santo. E a última coisa que João nos mostra, é que esse Deus é digno de louvor. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos. E o que eles faziam? Verso 8, dia e noite eles repetiam sem parar: santo, santo, santo é o soberano Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Gente, essa porta aberta no céu nos convida a entrar e a contemplar o soberano, a imagem de quem ele é. Será muito mais cativante do que qualquer imagem televisiva, porque Deus se revela, Deus se torna conhecido para a gente poder apreciá-lo, saboreá-lo, adorá-lo, sorvê-lo. Mas tem um detalhe: o soberano do universo se revela em pormenores usando a linguagem da Bíblia. Sabia disso? Ou seja, tudo o que João falou sobre Deus aqui, ele não inventou palavras. Ele retirou palavras de Isaías 6, de Ezequiel 1, de Daniel 7. Ele usou palavras das Escrituras para descrever mais ou menos como Deus pareceu aos olhos dele para nós. Sabe o que isso nos ensina? Que se você quiser ter uma visão da glória de Deus, você não tem que subir num monte e ver as coisas brilhando. Você tem que se ajoelhar com a sua palavra aberta, a palavra de Deus, as Escrituras, e falar: Espírito Santo de Deus, o Senhor que inspirou esses textos, ilumine a minha mente, abra uma porta do céu nessa leitura, para que eu possa ver o Senhor. Eu acho lindo 1 de Samuel 3:21, que diz que o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Poucas coisas são mais espirituais na vida cristã do que o tempo em que você para tudo para ler a Bíblia. Sabia disso? Poucas coisas são mais espirituais no culto cristão do que o momento em que o pastor abre a Bíblia para meditar com o rebanho. Então Deus é melhor descrito e é melhor conhecido pela Bíblia. Não troque a Bíblia por revelação de ninguém.
Não há como se conhecer plenamente o soberano do universo sem uma investigação profunda da Bíblia. E aí eu desafio você a se voltar para a leitura e para os estudos das Escrituras. E se você não começou a ler a Bíblia ainda esse ano, use o plano de leitura do boletim ou no site da igreja e comece a partir de hoje no que está proposto para hoje. Mas vá para as Escrituras, mergulhe na santa palavra de Deus e ore todas as vezes, o tempo todo: Deus, meu coração não enxerga, minha mente não absorve, quando eu abro a Bíblia me dá sono, me dá preguiça, mas Deus, em nome de Jesus, eu quero vê-lo nas Escrituras. Essa é a luta do crente, essa é a luta do crente, para poder ver o soberano do universo. Mas a segunda coisa que João enxerga no trono são os servos do trono de Deus. Além de revelar o soberano, as portas abertas no céu, ou a porta aberta no céu, os bastidores do Apocalipse revela para nós quem são os seres que vivem ao redor do trono. E quando a gente enxerga os seres ao redor do trono, a gente aprende a forma como nós, que entramos pela porta do céu na pessoa de Jesus Cristo, que jeito que Deus quer que a gente já viva hoje, aqui e agora, preparando-nos para o céu, definitivamente falando. A primeira coisa que você vê é que os seres ao redor do trono é composto de gente antenada. Eles tinham olhos bem abertos, olhos para frente, olhos para trás, olhos ao redor, olhos para dentro. Olhos para frente, porque queriam enxergar o futuro com fé e com esperança em Deus. Olhos para trás, porque queria olhar para o passado, avaliar seus erros, confessar seus pecados. Olhos ao redor, para ver as circunstâncias com compaixão. Olhos para dentro, para enxergar a si mesmo em contrição. Esses olhos significam isso: ver o futuro com fé, ver o passado com arrependimento onde precisa de arrependimento, com confissão onde precisa de confissão. Olhos ao redor para ver aonde eu posso atuar, que porta Deus abriu para eu testemunhar. Olhos para dentro para eu enxergar meu pecado e buscar graça em Cristo. Mas além de antenados, eles são moderados. Os seres são semelhantes ao leão, ao boi, ao homem e à águia, diz o texto, dos versos 6 a 8. Os pais da igreja, os primeiros teólogos do cristianismo, diz que tais seres revelam o que os servos do trono de Deus precisam cultivar. O que eles precisam mesclar na existência deles? A força do leão, o sacrifício do boi, a inteligência do homem, a objetividade e a rapidez da águia no voo. A força do leão, o sacrifício do boi, a inteligência do homem e a águia ágil e rápida para fugir do pecado. Esses são seres ao redor do trono. É gente moderada, gente que tem força, mas também sacrifício, porque força sem sacrifício gera violência. Mescla inteligência com objetividade, porque a inteligência do homem sem a objetividade da águia vai produzir um bando de teóricos que não faz nada. A objetividade sem força faz a gente perder a perseverança. Objetividade sem sacrifício e sem inteligência vira pragmatismo. E assim por diante. Então, na vida cristã, nós precisamos cultivar a força do leão, o sacrifício do boi, a sabedoria do homem e a objetividade da águia. Tudo isso junto e misturado para a glória de Deus. É isso que o trono ensina. Além de gente antenada, além de gente moderada, o trono nos mostra gente sincronizada. É impressionante. Verso 9 diz que cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, cada vez que os seres vivos dão glória, os 24 anciãos se prostram e adoram. E eles colocam suas coroas diante do trono. Existe aqui convergência, porque o centro é o trono
E quando os seres vivos fazem algo em função do trono, os anciãos também se prostram em função do trono. Existe aqui sincronia. Não tem aqui força para um lado e para o outro, pessoas competindo. E essa adoração é uma adoração que não é só de palavras, porque eles lançam as coroas deles diante de Deus. Como a gente precisa aprender com esse povo ao redor do trono, porque é assim que viveremos lá. Mas enquanto lá nós não chegamos, a gente tem que aprender a viver aqui e agora, com olhos bem abertos para o passado, para o presente, para nós mesmos, ao redor. A gente precisa aprender a mesclar força, sacrifício, inteligência, objetividade. A gente precisa aprender a viver em sincronia, com os olhos fixos no soberano. E a última coisa, o serviço dos santos na sala do trono. O que eles faziam lá? Eles cantavam. E é importante que a gente ouça a letra das músicas, porque a boca fala do que está cheio o coração. E o comportamento é ditado pelo coração. Então, quando você olha para a música desse povo, você aprende o tipo de adoração que Deus quer. A música dos 4 seres vivos, verso 8. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. A música dos 24 anciãos, no verso 11. Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Para o que eles vivem no trono? Em primeiro lugar, para promover a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Eles procuram ser santos e eles declaram a santidade. Foi o que Jesus ensinou quando nos ensinou a orar: santificado seja o teu nome na minha vida. É assim que devemos viver, promovendo a santidade de Deus. Outra coisa, exaltando a soberania de Deus. O verso 8 diz, o Todo-Poderoso. O verso 11 diz, tu és digno, ó Senhor e Deus, de receber glória, honra e poder, porque o Senhor criou todas as coisas, e elas existem porque o Senhor criou segundo a vontade do Senhor. Ou seja, exalta a soberania de Deus. E por último, anuncia a salvação. O texto diz no verso 8, que esse soberano é aquele que era, que é e que virá. Paulo tinha esse versículo em mente quando ele escreveu 2 Timóteo 4, versos 1 e 2. Paulo, em 2 Timóteo 4, 1 e 2, ele escreveu assim: eu lhe digo solenemente, Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra. Quando você lê essa declaração sobre Deus que era, que é e que ainda virá, o que isso tem que trazer ao seu coração é a consciência de que a gente existe para promover a santidade de Deus, exaltar a soberania de Deus e anunciar a salvação de Deus em Jesus. Pregue a palavra. Irmãos, esses são os bastidores do Apocalipse. E revelam para nós que, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta nesta vida e neste mundo, Deus é soberano, sentado no trono. Há uma maneira bíblica para os servos viverem no mundo a serviço de Deus. E a gente tem que se preocupar com isso, em promover a santidade, em exaltar a soberania e anunciar a salvação de Deus. Concluindo, eu te faço um desafio. É esse tipo de imagem que você busca para a sua vida? Por qual porta você tem entrado em busca de esperança? Por qual porta você tem entrado em busca de satisfação, de força para continuar, de alegria? Fecha essa porta.
Se necessário for, faça o que Jesus disse: arranca um olho, arranca uma mão, mas fecha essa porta. Entre por essa porta aberta no céu. Pelo sangue que Jesus derramou na cruz no lugar do pecador. Porque olha o que Paulo diz em Efésios 2,18: agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Você pode ter acesso a essa porta pelo sangue do Cordeiro de Deus. O Espírito te ilumina, o Espírito te convence, o Espírito te inclina, o Espírito te capacita a ver a verdade, a se levantar do estado em que você se encontra e fazer você entrar por essa porta de salvação. Então hoje à noite eu quero te desafiar: chega dessas outras portas, fecha essas portas. Feche a porta para a inclinação do seu coração, feche a porta para a inclinação deste mundo, feche a porta para as setas do diabo, feche essa porta. Abra a porta, deixa Cristo entrar. Mas se você não consegue, olhe para a porta aberta no céu, olhe para Jesus, porque foi por causa do que Cristo fez que todos nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Feche seus olhos e ore comigo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos fazer ver essa porta, que o Senhor possa nos fazer enxergar o caminho, o único caminho para o céu, esse caminho que Cristo abriu para nós. Nós temos acesso por causa do que Jesus fez na cruz, e que nesta noite o Senhor convença o pecador disso, que o Senhor incline os olhos, que o Senhor incline o coração, que o Senhor incline o desejo e a vontade de olhar para o céu, de ver o Senhor soberano no trono. Que o Senhor nos faça querer viver como seres ao redor do trono, e que o Senhor nos faça praticar o que se pratica hoje ao redor do trono. Ó Senhor, só o Senhor pode fazer isso. Deus, tantas vezes eu me sinto soprando num vale de ossos secos, como agora. Mas que o Teu Espírito venha com graça e poder reavivar o pecador, convencendo-nos do pecado, convencendo-nos da justiça, convencendo-nos do juízo e conduzindo-nos ao céu. Nós somos cidadãos dos bastidores do Apocalipse. Foi para essa vida que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para o palco é seu, o nosso lugar é os bastidores, é ao redor do trono. Dá-nos essa convicção como pessoas e como povo, coletivamente falando. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.